Olá, boa tarde. Hoje iremos abordar um tema um tanto quanto polêmico, né? Que é sobre política, né? Política. Todos estão envolvidos hoje na política. Antigamente se dizia religião e política não se discute. Hoje nós vemos que esse paradigma foi quebrado. A religião se discute, que existem, de acordo com a ONU, 10.500 religiões no mundo, e também a política. Hoje nós vivemos aí a questão da política e as pessoas estão se especializando cada vez mais. Esse vídeo será um vídeo breve e eu vou usar como base o livro Política, tá? Da Miriam Moraes, e vou usar também Filosofia Política do Roger Scruton, uma filosofia política, argumentos para o conservadorismo, tá? A política, ela começou na Grécia, né? E de lá veio se difundindo, tá? No século VI a.C., Polis, em Atenas, e foi se difundindo aí pelo tempo. E hoje o Brasil, falando do Brasil, ele está dividido em dois ramos, que é direita e esquerda. Direita defende o capitalismo, a meritocracia, o livre mercado. A esquerda não. A esquerda acha que o Estado deve intervir para o benefício das classes sociais. Deve intervir em favor das classes sociais. Os socialistas de iPhone, né, ficam em casa até os 40, 50 anos, esperando aí que o pai e a mãe o sustente até a vida toda. São esses que querem a revolução. São aqueles que querem acabar com a fome na África, mas ficam dentro de casa, mexendo ali no iPhone, no notebook, jogando online. Complicado. E aí a direita parte para o conservadorismo, que foi defendido pelo Edmund Burke, tá? Eu tenho até um livro dele aqui, da Revolução Francesa, Edmund Burke, Revolução Francesa, tá? Com grande conservadorismo, tá? Russell Kirk também foi, tá? Manuel Kant, outro conservadorista, tá? Tanto que ele tem o seu imperativo categórico, tá? Mas o que vem a ser o conservadorismo? O conservadorismo é uma ideologia social que defende a manutenção tradicional da cultura, dos costumes. Ela se opõe a toda e qualquer forma de mudança radical ou repentina, tá? Por exemplo, por que o conservadorismo não aceita a ideologia de gênero? Porque isso vai mexer, vai alterar, vai danificar a sociedade. E o conservadorismo mantém a tradição, como diz a Constituição: o pai, a mãe e a sua prole. Não existe meninix, não existe menino ou menina, tá? Então é bom que aprendamos, tá? Um pouco essa questão aí
o conservadorismo, tá? Por outro lado, você tem o socialismo, e geralmente, grande parte, o capitalismo, ele é defendido pelo conservadorismo, tá? E você tem do outro lado o socialismo. O socialismo é uma doutrina econômica que prega que o Estado, ele deve repartir, ele deve doar os seus bens, tá, para as classes sociais, para as classes menos favorecidas, tá? Enquanto você trabalha para ter o seu carro, sua casa, suas posses, você deve dividir boa parte com eles, tá? Como você tem aí o MST, tá? O MST que tenta invadir as casas, tá? Tenta invadir os terrenos baldios, os terrenos isolados, as casas que estão lá abandonadas, mas que possuem donos, tá? E dessa parte vem o socialismo. Existe uma história que diz que o conservadorismo, socialismo, né, direita e esquerda, começou no século XVIII com o rei Luís XVI, na Revolução Francesa. Os que eram a favor do rei, das tradições, das imutabilidades, ficavam à direita dele. Já a burguesia, que se dizia menos favorecida, ficava do lado esquerdo, tá? E aí por isso eles achavam que os benefícios que eram concedidos à direita deveriam ser de fato cortados e distribuídos igualmente, tá? Isso é uma história, é uma teoria, tá? Mas eu gosto muito de uma definição do Roger Scruton sobre o conservadorismo. Na página 8, ele coloca assim: o conservadorismo, tal como eu entendo, significa a manutenção social. Ele não muda. Ele vai fazer uma manutenção, tá? A liberdade individual é certamente uma parte dessa ecologia, uma vez que sem elas, os organismos sociais não podem se ajustar. Porém, a liberdade não é a única nem a verdadeira meta da política. O conservadorismo implica a conservação, conservar os bons costumes, as tradições, tá, dos recursos sociais, materiais, econômicos e espirituais que compartilhamos, e a resistência e a entropia social em todas as suas formas, tá? Então, é bom que a gente entenda o conservadorismo, tá? Eu particularmente sou conservador, tá? Embora não esteja aqui, mas sou conservador, tá? E agora falamos aí dos pontos definitivos, os poderes executivos aí, os poderes legislativos, os três poderes que nós temos. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo federal é exercido pelo presidente, é exercido pelo governador, é exercido pelo prefeito. O poder legislador, ele é executado pelo deputado federal, estadual, pelo vereador, tá? E também pelos senadores,
tá? E o judiciário, você tem aí o STF, tá? Você tem a LERJ, você tem, entre outros aí, que vão trabalhar nessa questão judiciária, tá? Deixa eu só abaixar um pouquinho o som aqui, tá? Baixar um pouquinho o som, tá muito alto, né? Então são os três poderes que nós temos, tá? O judiciário, o legislativo e o executivo. Temos também a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Sempre que tem alguma suspeita de crime, de corrupção, de imoralidade, começa-se uma CPI. Ok? Tá? É fato. E temos as definições importantes de cada ponto. Parlamento é a Câmara dos Deputados, onde estão relacionados os deputados federais, os deputados estaduais, vereadores e senadores. Você tem um Congresso Federal, onde fica o Senado, os senadores, onde ficam os deputados federais. Assembleia Legislativa, somente para os deputados estaduais, é a sede dos deputados estaduais. Câmara de Vereadores, tá? É a sede dos vereadores do município, onde eles vão legislar. Empresas estatais são patrimônios do Estado. Privatização, tá? Ou melhor, quando o governo ele vende essa propriedade que é do Estado, tá? Governo estatal, tá? Que já foi falado aqui, tá? É uma propriedade particular. Propriedade particular. O correio, se não, do Estado, tá? É propriedade do Estado. A propriedade privada, você tem inúmeras outras aí. Por isso que querem privatizar o correio, tá? Privatizar o correio. Ideologias são conjuntos de ideias, de visões, conjuntos de doutrinas, de ensinamentos, são ideologias. Por isso tem ideologia de gênero, tá? É um conjunto de doutrinas aí errôneas, tá legal? Você tem a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, você tem 513 deputados federais. 513, tá? Já na Câmara dos Senadores, você tem 81. E desses 81, eles são distribuídos para os 26 países, tá? Sendo que há 3 senadores, tá? Um senador para cada 3 estados, tá? Isso aí você não pode esquecer, tá legal? Eu elenquei alguns pontos aqui, mas não vai dar tempo. No livro da Miriam Moraes, ela coloca os ofícios de cada poder, legislativo, executivo e o judiciário. O presidente da República, ele é executivo, tá? Suas atribuições: posição no país do ranking da economia mundial. Se outros países de mesmo perfil estão em ritmo de crescimento, o Brasil também tem que crescer. Valor do salário mínimo: avalia-se o poder da compra em número de cestas básicas. Renda do trabalhador: avalia-se o aumento ou redução da renda média. Desemprego: percentual de desemprego é também indicado, tá, pela economia do país. Endividamento do país, inflação, servidores públicos e federais,
Polícia Federal. A Polícia Federal, ela fica à disposição do presidente, tá? Está à disposição dele. E a Polícia Civil em prol do Estado, do governo, tá? Rodovias, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, investimento federal, investimento na área da educação, etc. Os governadores, saúde de hospitais no estado, número de eleitos nos hospitais, número de médicos contratados, salário de médicos contratados, administração, limpeza, conservação de hospitais, trabalho, equipamentos, laboratórios, refeições e atendimento, educação, novas escolas, número de professores, salário de professores, qualidade de instalações das escolas, qualidade física das escolas estaduais, segurança, evolução do número de policiais civis e militares na ativa, salário dos policiais civis e militares, número de viaturas em circulação, evolução e redução dos índices de criminalidade, condição de carceragem, são atribuições do governador. A infraestrutura, construção de novas rodovias, reservatório de água, estações de esgoto. Endividamento, dívida do Estado em relação aos períodos anteriores, número de servidores e concursados e comissionados. Os prefeitos, postos de saúde, creches, ensino infantil, primeira fase do ensino médio e a segunda fase em parceria com o governo. Infraestrutura, asfaltamento urbano, iluminação, rede de água, circulação de ônibus dentro do município. Então aqui você tem as atribuições de cada poder. Poder legislativo, né? O governo, tá? Só que o poder executivo não pode tomar ação individualmente. Ele precisa do aval do poder legislativo. Se o presidente criar uma lei, essa lei chegar, tá, até o parlamento, e o parlamento vetar, acabou. Porém, os deputados, senadores, eles têm o direito de aumentarem o próprio salário, enquanto o presidente não tem. Se eles fizerem isso, o presidente também pode vetar. Então é muito importante que quando você for votar, tá, escolher o presidente, veja o partido do presidente e escolha deputados federais, estaduais, governadores, tá, do mesmo segmento. Embora isso não resolva muita coisa, né? Porque do Bolsonaro todo mundo foi no PSL e deu no que deu aí, tá? Mas o ideal seria esse, tá? O Bolsonaro gostaria de fazer muitas coisas, mas infelizmente a bancada legislativa acaba impedindo, tá? E o STF também, tá? Mas funciona dessa maneira, tá? Funciona dessa maneira. O presidente, ele é conservador, ele não aceita mudanças radicais, nem repentinas, tá? Ele defende o tradicionalismo, a família, a religião, ele defende a segurança, ele defende a questão da segurança privada, da sua moradia, tá? Então, diferente do socialismo, que em 16 anos destruiu o país, nós estamos vendo aí o presidente aí fazendo o melhor, tá? Em menos de 2 anos, tá? Então que uma aula, mais um bate-papo básico aqui do que é parlamento, Assembleia Legislativa, Congresso Federal, empresas estatais privatizadas, privatização, que é você vender algo que é do Estado, ideologias, conjunto de ideias,
direita, esquerda, tá? Os 3 poderes legislativos, a Câmara dos Deputados, que você tem 513 deputados, a Câmara dos Senadores, 81 senadores para 26 estados, um para cada 3, incluindo Brasília, tá? E a política, ela é a ciência que estuda o bem-estar do município, do estado e da nação, tá? Embora muita gente veja ela com outros olhos, ela é uma organização, né, que tem por objetivo ali administrar o município, o estado e o país, a nação. Tá legal? Espero que você tenha compreendido. Tá legal? Esse bate-papo sobre política, coisa mínima, tá? Apenas o básico. Conservadorismo, direita, esquerda, tá? Espero que você tenha entendido o básico e entenda que tudo funciona como um jogo. O tabuleiro está armado e as peças estão se movendo. O presidente poder agir, tá? Ter uma posição, ele precisa do legislativo, o aval do legislativo, tá? E você vê que muitos estão se opondo, traindo, muitos entraram surfando na onda Bolsonaro, tá? Diz que ia acabar com a corrupção e tal, e ele está fazendo um ótimo trabalho, tá? Muitos aí. E espero que vocês tenham entendido essa aula, né, esse bate-papo, que seja de grande ajuda para que você tenha pelo menos uma noção do que é direita, do que é esquerda, do que é conservadorismo, o que é socialismo, tá? Por exemplo, Karl Marx era socialista, Friedrich Engels era socialista, esqueci o nome do italiano, enfim, mas Antônio Gramsci era socialista, adepto de Marx. Mas você tem Roger Scruton, você tem o Olavo de Carvalho, tá? Você tem Edmund Burke, Russell Kirk, Roberto Campos, tem um outro aqui também, rapaz, que eu esqueci o nome dele, deixa eu ver se eu acho, que é muito bom também. Mário Ferreira dos Santos, tá? 4 livros, também outro conservador muito bom, Mário Ferreira dos Santos, e entre outros aí que você que é conservador pode adquirir. Se você é conservador, indico os livros da Vide Editorial, tá? Você pode comprar sem problema nenhum, que é muito bom, tá? Eu gosto muito dos livros da Vide Editorial e da Realizações, que são livros conservadores, tá? São conservadores. Agora, da esquerda você tem outros meios aí, tá legal? Espero que você tenha gostado dessa mini aula aí sobre política, tá? Sobre os partidos, tá legal? E que você aprenda agora a entender como é que funciona o sistema, tá? Como funciona o sistema. O capitalismo, a meritocracia. Trabalhou, recebeu. Fez, recebeu. O socialismo fica esperando cair do céu.
o socialismo fica fazendo greve para poder arrumar uma repartição, uma divisão, um recebimento de bens, ok? Como dizia o Karl Marx aí na defesa do proletariado, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí e que Deus abençoe a todos, tá? Tenham uma boa tarde aí, tá? E fiquem com Deus.